Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje, há pedidos aqui de muitas pessoas que ficaram com certo receio no dia 1º de fevereiro. Eu vou falar um pouco sobre o Fundo de Investimento Imobiliário de Desenvolvimento Mérito. O código dele é MFII11, como está aparecendo aqui, MFI11. O que aconteceu foi que no dia 26 de janeiro o fundo chegou a bater lá em R$ 159 e logo depois ele caiu lá no dia 1º de fevereiro, abriu em R$ 117. E aí as pessoas realmente ficaram com medo, porque elas estavam bem compradas, né? Pelo menos elas achavam isso. E aí o fundo só subia e elas estavam felizes e de repente veio uma queda brusca aí. Então a gente já vai começar a falar sobre isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente já começa depois da vinheta. Bom, para começar, eu estou mostrando aqui essa imagem pelo seguinte. A gente vê que é um fundo que desde sempre aqui, quando a gente tem aqui nesse gráfico, ele tem subido. Sempre que tem aqui algumas quedas, são quedas pequenas, mas essa queda aqui realmente foi muito grande. A gente vê que o fundo caiu de 159 para 117, no mesmo dia já recuperou uma parte disso, mas eu recebi muitos e-mails, principalmente pela parte da manhã, e aí eu já resolvi gravar o vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente no dia 1º de fevereiro. O que esse fundo de investimento imobiliário faz? Ele constrói e faz incorporação aí de vários lotes e em cidades aí que são até desconhecidas, cidades pequenas, porque nessas cidades ele consegue aí retornos alvos maiores. Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, em Camaçari, em Estância, no Sergipe, em Lagarto, no Sergipe, em Maracanaú, em Iracemápolis e outros em cidades também mais conhecidas. Mas a gente vê aqui que tem de tudo, ó, tem incorporação residencial, tem urbanização, alguns projetos que já estão concluídos, tem outros que estão em obras e tem outros que estão em pré-lançamento. E cabe ressaltar também que por causa do formato do fundo, ele precisa manter aqui uma quantidade muito grande aí de títulos públicos aqui, que são compromissadas com lastro em títulos públicos. A gente vê que o retorno-alvo é bem maior, mas o risco do fundo também é maior. Se esses projetos não tiverem vendas como eles têm tidos aqui, ó, 100%, ó, sempre as vendas estão muito próximos dos valores das obras. Se isso não acontecer, ele acaba tendo problema. Eu vou dar um exemplo aqui, porque o Mérito acaba pagando a Colliers International para fazer o laudo de avaliação de cada um dos projetos. Então eu vou abrir, por exemplo, esse aqui de Camaçari, na Bahia. Eu não sei se ele já está muito vendido ou não, mas a gente pega lá no anexo 5. A gente vê aqui que o valor global de vendas seria 15.730.000, de acordo aqui com o que eles previam lá no início. Então você tem aqui receitas das parcelas que acabam sendo crescentes ao longo do tempo. A gente vê que as pessoas que compram têm aí 10 anos para fazer o pagamento. Então até o ano 11 a empresa tem aqui recebimentos para fazer isso. Ela ainda tem alguns custos depois no ano 12 ao ano 15, mas a empresa que faz esse laudo de avaliação tem aqui uma projeção de fluxo de caixa e com isso ela consegue determinar aí o valor do projeto. E a partir dessas receitas que a Mérito já tem de vendas passadas e que ela deve ter aí de vendas futuras, ela consegue fazer a distribuição. E é exatamente a distribuição que faz com que a própria Mérito aí seja muito bem vista, porque ela acaba pagando R$ 1,17 aí por cota por mês. Agora, isso vai continuar para sempre? A gente não tem como saber, depende da venda futura dela. Ela tem algumas receitas a apropriar, mas ela também tem custos aí em todas essas incorporações. Se isso continuar ocorrendo, ela vai continuar valendo R$ 1,17. O que é bom sempre a gente ter em mente é saber qual é o valor patrimonial aí do fundo, para a gente saber se a gente está pagando muito ou se está pagando pouco. E aí a melhor forma da gente ver o valor patrimonial seria a gente voltando aqui
e vendo que o valor patrimonial está em 135.502.000. Como o número de cotas é 1.264.000 cotas, a gente teria um valor patrimonial aí de R$ 107. Mas eu ainda não respondi por que caiu tanto o fundo naquele dia. E aí a gente chega aqui no seguinte: o fundo estava emitindo cotas. E essas cotas seriam emitidas pelo valor de R$ 100. O fundo estava emitindo aí 1 milhão de cotas. Só que ele poderia aumentar mais 15.000 cotas de lote adicional e mais 20.000 cotas de lote suplementar. Então o que aconteceu? Ele conseguiu aí emitir 1.350.000 cotas que geraram 135 milhões de reais. E como a gente pode ver aqui nessa tabela embaixo, a gente vê que a maior parte das pessoas que compraram as cotas foram pessoas físicas, tanto no número de subscritores, que foi 2.451, quanto na quantidade mesmo de cotas adquiridas. E aí o que acontece? Imagina você, por exemplo, você comprou R$ 100.000, 1.000 cotas dessa, que você resolveu subscrever. E aí no primeiro dia tá lá em R$ 142, né, que foi o fechamento do dia anterior. E aí a cota apareceu no teu home broker no dia 1º de fevereiro. Abriu ali em R$ 126. O que você faz? Você pode vender aí as 1.000 cotas, você vende por 126.000, você pagou 100.000, essa diferença de 26.000 já é um lucro imediato, né? Você fez aí um lucro de 26.000, mesmo tirando 20% do imposto de renda, você tem aí um lucro que você demoraria mais de um ano para conseguir se você pegasse aí rendimento das cotas. Então muita gente fez isso. Ela acabou caindo muito por causa disso. Teve uma diferença muito grande entre o valor de fechamento e o valor de emissão das cotas. Eu acredito que como ela tem muita receita aí a apropriar de receitas antigas, como ela tem feito aí um trabalho bom e ela tem aí um caixa bom para cobrir aí eventuais problemas, que ela não deve dar problema aí, ela deve voltar aí para aqueles patamares anteriores. Mas é sempre bom a gente tomar cuidado quando a gente começa a se distanciar muito do patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido a gente viu que era R$ 107. Com essa emissão de cotas aí, a gente vai ter aí uma diminuição, porque a gente viu que o patrimônio líquido estava em R$ 107. E essas cotas foram emitidas a 100, vai ter uma média ponderada entre os dois, deve cair para uns 106. E aí, quanto mais distante, maior o risco que você tem, embora você tenha aí uma remuneração muito boa. Então, acho que é isso, gente, para falar sobre mérito. Por que caiu foi por causa disso. Não tem aí nenhum evento que eu conheça diferente. Agora, eu prefiro não fazer nenhuma recomendação. Eu dou a informação para vocês e vocês fazem o que quiserem com ela. Muito obrigado aí a todos, abraços, bons investimentos e não se esqueçam de entrar lá no www.dicadehoje7.com para ver os resumos que a gente já está colocando aí gratuitamente dos balanços que já foram gerados. Muito obrigado a todos de novo, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.